Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Marinho e nós vamos trabalhar a partir de agora a disciplina Cerimonial, Protocolo e Etiqueta. Essa disciplina faz parte da grade do curso de Técnicos de Evento e nós gostaríamos de mostrar para vocês como o mestre de cerimônia pode desenvolver o seu trabalho de forma eficiente, de forma organizada e obter o resultado o mais preciso possível. A nossa primeira unidade, nós vamos trabalhar o cerimonial, protocolo, etiqueta e o perfil do mestre de cerimônia. Dentro desse contexto, nós vamos começar mostrando o que é cerimonial. Conjunto de formalidades regulamentadas por lei, tradição, uso e costumes que se devem observar no ato solene ou festa pública, quer seja de um culto religioso ou de uma atividade profana. É preciso que cada profissional que vá trabalhar conheça adequadamente a legislação e perceba o quanto é rigoroso se trabalhar com cerimonial. Quando eu penso em cerimônia, são todas as formas de culto, solenidades, rituais que acontecem, que nós já estamos acostumados a presenciar. Pequenas cerimônias dentro da nossa religião, eventos dentro da nossa escola, situações onde nós participamos de forma formal. O protocolo, ele refere-se às normas relacionadas a atos e gestos relativos às autoridades oficiais, particularmente na área da diplomacia. Então, quando nós estamos nos envolvendo em eventos que envolvem autoridades, se precisa ter muito cuidado quando se refere ao protocolo. E muitas vezes, quando acontece algo que não está dentro do rigor, diz-se: quebrou-se o protocolo. Então vejam só, quando eu junto cerimonial, protocolo e etiqueta, eu crio um conjunto. Porque não dá para você fazer o cerimonial se você não seguir as normas de convivência, se você não seguir os rituais de vestimenta. E o protocolo vai estar ligado ao comportamento. Protocolo, cerimonial, são algo que tem a ver com pompa, com regra, com conduta, com formalidade. Então, cerimonial, pompa, formalidade. Protocolo, regra, padrão, conduta. Aqui nós temos o exemplo de uma mesa formada para um cerimonial. Quando a gente pensa em ver um protocolo, um cerimonial, uma organização, você olha e diz: eu aprendo o que com isso? Qual o objetivo? Qual a função? Então, as funções do cerimonial e do protocolo são bem básicas. A primeira é a disciplina ativa. Regula a precedência e adota outras normas protocolares. O que seria isso? Quem chama-se primeiro? Quem é a autoridade maior? Vamos disciplinar o evento, a ordem do evento, a organização do evento. A segunda função é organizativa. Define os rituais, gestos, as honrarias, os privilégios, todas aquelas questões simbólicas do poder, ordenando sincronicamente como parte de um evento da cerimônia. Então é a parte organizacional. Nós disciplinamos e nós organizamos. Depois nós temos a parte semiológica, que está ligada à linguagem formal, interna, externa, diplomática. Quando estamos conduzindo um cerimonial, nós devemos obedecer muito às questões diplomáticas, às questões de hierarquia, às questões de ordem, às questões oficiais e principalmente a questão da linguagem, da redação e de como trabalhar todas essas autoridades através dos devidos pronomes de tratamento. Nós temos ainda a função legislativa, codificar a legislação, as regras, os costumes e preceitos, em normas de protocolo no plano interno e no plano externo. Então nós vamos organizar de acordo com a lei como esses costumes precisam ser passados para quem está fazendo parte de um evento. E ainda nós temos o que nós chamamos de função pedagógica e ética. Comunicar e ensinar para transmitir valores, formas de etiqueta e boas maneiras, de acordo com a cultura, civilizações, comunidades ou organizações públicas ou privadas. Então veja só, dentro de uma cerimônia se aprende muito, dentro de uma cerimônia se respeita o rito, se organiza o culto e principalmente respeita a cultura. E por último nós temos o que nós chamamos de informativa, a função informativa. Realiza e comemora datas e eventos sociais de toda a ordem. Então nós vamos saber, por exemplo, o que são bodas, o que é um jubileu, como se configura uma formatura,
Quais são os rituais de uma festa de 15 anos? E aí nós vamos informar e, de uma certa forma, também nós vamos educar quando estamos trabalhando todas as funções. É importante analisarmos que existem os mais variados tipos de cerimônias. Porém, algumas cerimônias têm rituais mais rigorosos, outras são mais abertas. Nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da religião católica, nós temos os casamentos que têm um cerimonial todo rigoroso, mas o batismo já não é tão rigoroso e não é tão grande a pompa dentro de um ritual de batismo. Mas nós vamos analisar, por exemplo, cerimônias de posse, formaturas, entrega de títulos. E aí nós vamos perceber que nós temos cerimônias acadêmicas, cerimônias profissionais, onde podemos destacar congressos, seminários, cerimônias religiosas, que encontramos os casamentos, os batizados, os rituais religiosos, cerimônias públicas. De um modo geral é comum termos os órgãos públicos fazendo inaugurações, cerimônias fúnebres, que são os cortejos fúnebres. Eu acredito que a maioria de todos que estão nos assistindo já presenciaram rituais fúnebres apresentados na televisão de autoridades. O cerimonial precisa ter todo um conhecimento desse processo para que ele possa conduzir de uma forma adequada. Desde o momento do velório, que acontece muitas vezes numa casa legislativa ou numa casa cultural, até todo o rito que vai até o enterro. Então nós precisamos ter conhecimento para que a gente não possa cometer determinados erros. Cerimônias empresariais, fóruns, inaugurações, convenções, encontros empresariais. Cerimônias sociais, lançamentos de livros, visita a galerias, coquetéis, coffee breaks. Cerimônias culturais, nós vamos encontrar mostras, lançamentos de livros, nós vamos encontrar visitas profissionais. E ainda temos também as cerimônias esportivas. Nós estamos passando, nesse exato momento, no nosso país, por grandes eventos, e um deles é a Copa do Mundo. E amanhã nós teremos a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Quem tiver a oportunidade de assistir vai perceber todo o rigor e organização que existe. Mas dentro da cerimônia esportiva, um destaque é a entrega de medalhas. Quem já assistiu uma Olimpíada percebe o ritual e como a cerimônia de medalhas promove naquelas pessoas o glamour necessário da conquista, subir ao pódio. O mestre de cerimônia é aquela pessoa responsável para dar o tom. É a pessoa que vai conduzir aquela cerimônia com postura e com atitude. Desde a sua imposição da voz até todo o rigor que ele promove dentro do ambiente onde ele está inserido e da cerimônia que ele está conduzindo. O mestre de cerimônia conduz o evento, garantindo a sua realização de forma equilibrada. É o mestre de cerimônia quem faz com que tudo aconteça no momento certo. É quem convoca as pessoas para a mesa, é quem abre os trabalhos, é quem passa a palavra. E é também a pessoa responsável por fazer citações quando chegam autoridades ou demais convidados após o evento já ter iniciado. O cerimonialista, que algumas pessoas confundem com o mestre de cerimônia, ele faz parte da equipe. Cerimonialistas são todas as pessoas responsáveis por organizar o evento em si. Eu posso ser mestre de cerimônia e também ser cerimonialista, fazer parte do projeto, apresentar o projeto, conduzir o evento. Porém, no momento em que o mestre de cerimônia está trabalhando, ele precisa de toda uma equipe para lhe dar suporte, para ajudar as autoridades a chegarem até a mesa, para apresentar o nome das autoridades e os cargos que estão chegando, para checar se os equipamentos estão funcionando. Geralmente nós vamos encontrar profissionais formados em eventos, em turismo, em jornalismo. É muito comum se encontrar mestre de cerimônia formado em jornalismo, em relações públicas, mas também em administração, em sociologia. Um dos requisitos básicos é ter conhecimento, ter uma voz preparada e principalmente postura e uma comunicação adequada. O mestre de cerimônia conduz a cerimônia, então ele faz com que o evento tenha um brilho. Ele comunica-se com o auditório, ele comunica-se com a mesa, ele permite que o evento aconteça dentro do rigor necessário para cada ritual. E aí, geralmente, nós vamos encontrar pessoas formadas na área de relações públicas, porque ela se depara com o comportamento e com a etiqueta, e principalmente com as autoridades. É muito comum os órgãos públicos terem o seu próprio cerimonial e o seu próprio mestre de cerimônia, visto que eles lidam com inúmeras cerimônias durante todo o ano. Mas também nós vamos ter colaboradores, assessores que muitas vezes fazem o papel do mestre de cerimônia.
E a ideia é exatamente permitir que esse evento seja organizado, saia dentro daquilo que a gente planejou e que todo mundo saia satisfeito do evento. O mestre de cerimônia precisa ter algumas características interessantes, como uma boa dicção, uma voz educada, onde ele possa modular ela de acordo com o tamanho do evento, com a acústica do evento e com o microfone que ele está trabalhando. Nós precisamos de uma postura profissional, passar serenidade, passar equilíbrio, o olhar adequado, elegância, uma comunicação fluente, sem titubeios, até porque o auditório para ouvir, bem como a mesa segue todos os ritos que ele apresenta. Uma apresentação pessoal é extremamente adequada para que ele possa transmitir uma imagem e comunicar-se através da sua imagem, da sua comunicação não verbal. A presença de palco, ele mostrar-se presente, ele estar presente e fazer a diferença dentro do evento. Mas também precisa ser uma pessoa que precisa ser extremamente flexível, porque todo evento, como qualquer tipo de cerimônia, locais onde existem inúmeras pessoas, podem acontecer imprevistos. E ele precisa estar flexibilizado com relação ao horário, com relação à educação, com relação à tolerância e principalmente à organização. É necessária experiência. Experiência é essa que você vai adquirindo em pequenos eventos até chegar a eventos de grandes vultos. É interessante também que o mestre de cerimônia desenvolva habilidades e competências, como saber planejar, uma memória bem trabalhada, porque ele vai trabalhar com nomes, com regras, com pronomes pessoais, com imagens de autoridades que vão estar presentes nos seus eventos, como também o conhecimento de uma forma geral, de cultura, de ordem, de política, de ordem social, de etiqueta, de gastronomia, do evento que ele for fazer parte. É necessário que ele tenha conhecimentos especiais, porque ele pode ser convidado tanto para fazer parte de um cerimonial de um órgão público, como por uma festa de 15 anos, a importância dos rituais, a importância da cultura que adotou aquele tipo de evento. É interessante que o mestre de cerimônia também tenha um conhecimento dos recursos didáticos, porque em qualquer evento nós vamos ter filmagens, entrevistas, microfones, mesas, espaços onde nós vamos ter projeção de imagem. É interessante também que ele tenha conhecimento dos mais variados tipos de eventos. Como esses eventos se configuram, o que originou esse evento, a criação desse evento, como esse evento pode ser trabalhado. E dentro desse contexto, ele precisa ter o que nós chamamos de aspectos de liderança, porque geralmente o mestre de cerimônia é o chefe do cerimonial e vai trabalhar com a equipe de cerimonialistas. Então, nós vamos perceber que um dos pontos fundamentais dentro do trabalho do mestre de cerimônia é o que nós chamamos de conhecer as regras de precedência. Precedência, quem precede? A hierarquia das autoridades nos diversos níveis de governo, de segmento, ou dentro de uma universidade, a hierarquia que está composta dentro de uma cerimônia, por exemplo, de formatura. Ele precisa conhecer o decreto federal 70.274, que regulamenta as normas de cerimonial dentro do território brasileiro, como também a Lei Federal 5.700, de 1º de setembro de 1971, onde ele vai conhecer os símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira nacional, como esses elementos, eles entram dentro da cerimônia e como eu vou compor essa mesa. Então ele começa a montar o seu cerimonial, ele começa a fazer o roteiro da sua cerimônia. E nós vamos apresentar para vocês em nível. No primeiro nível nós temos, por exemplo, a nossa presidenta da República. Ela vai ocupar nos eventos federais, onde a presidente vai estar presente, ela precisa ser o destaque número 1. Então o nível 1 fica com ela. Já o nível 2 nós vamos ter o vice-presidente, os governadores de estado, que vão estar dentro da cerimônia, onde aquela cerimônia está sendo realizada. E aí nós vamos ter as demais autoridades, como os cardeais. É comum na cerimônia de posse ter a presença de um religioso ou de mais de um religioso, como também de embaixadores estrangeiros. Por exemplo, numa posse de um presidente se convida outros presidentes de outras nações. E nós vamos ter também representantes estrangeiros. No terceiro nível, nós vamos começar, por exemplo, com o presidente do Congresso Nacional, seguido pelo presidente da Câmara dos Deputados e, posteriormente, do Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos numa democracia e nós temos 3 poderes, porém nós recebemos todo um protocolo para trabalhar essa ordem hierárquica dentro do nosso território. As diferenças vocês vão perceber quando o evento é realizado dentro do Congresso ou quando o evento é realizado dentro da Câmara dos Deputados.
Aqui nós temos uma imagem do nosso Congresso Nacional. E é preciso entender como funciona o rigor e o protocolo dentro de cada instituição pública. Quando nós partimos para os municípios, nós vamos ver também que exigem regras diferenciadas. Nós temos um quarto nível, que ele é realizado e é convidado principalmente os ministros de Estado, chefe de gabinete, civil, militar, presidência da República, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, vice-governador de Estado, as demais autoridades que estão presentes. Aí sim, nós trabalhamos os 4 níveis de um cerimonial. Nós vamos ter ainda os critérios de precedência. Quem precede? O que é a precedência? A precedência é estabelecer uma ordem hierárquica, em especial de autoridades e dos símbolos oficiais. E aí nós vamos ter também o que se chama de primazia, que é a terminologia usada para designar a superioridade hierárquica de autoridades religiosas. Então, nós vamos ter a precedência e presidência, que nós vamos falar posteriormente. E nós vamos ter a primazia. Não confundir precedência com presidência do evento. Nós temos ainda que entender que a presidência, ela está relacionada a quem vai abrir a cerimônia, presidir a cerimônia, conduzir a cerimônia. Nós diríamos, por exemplo, na formatura começaríamos como o reitor, ele preside. Mas numa cerimônia de sindicato, o presidente do sindicato. Numa cerimônia onde nós vamos ter o município como produtor da cerimônia, quem vai presidir geralmente vai ser o prefeito. Na ausência dele, o vice-prefeito. Então, presidentia, do latim, é o ato de dirigir, de reger, de regular, de nortear. E você vai ouvir claramente quando o presidente vai colocar: abro a sessão, está aberta a sessão, daremos início a esta sessão especial. A presidência no Poder Legislativo e Judiciário, tanto na presidência como na precedência, são dos respectivos presidentes, mesmo com a presença do presidente da República. Olha que interessante, nós estamos numa cerimônia dentro do Judiciário, nós respeitamos a ordem da casa. A presidência em cerimônias religiosas, a ordem de precedência é a presidência da cerimônia e a autoridade religiosa. É o Papa, é o Bispo, é o Cardeal, é a pessoa de hierarquia maior dentro da ordem religiosa. Isso citando a religião católica, porque nós também temos os rituais dentro das demais religiões. Numa presidência em colação de grau, nós vamos ter a presidência, ou quem preside a cerimônia, é o reitor, o magnífico reitor. Nas demais precedências, o que nós chamamos de precedências diversas, nós vamos ter, por exemplo, o país. No evento onde os países estão reunidos, como que eu coloco? Quem eu chamo primeiro? Por ordem alfabética. Isso é uma convenção que é trabalhada em qualquer lugar do mundo. Trabalha-se a ordem alfabética. Como também nós vamos ver a questão das bandeiras. Estados e Distrito Federal pela ordem de criação, não é pela ordem alfabética. Então nós vamos ver que a Bahia, o estado da Bahia, ele vem primeiro do que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí nós vamos ver a ordem de criação, a ordem que esse estado surgiu. Nós vamos seguir até chegar aos últimos estados que foram criados e o Distrito Federal. Nos municípios, geralmente, a sede da capital tem precedência, onde nós vamos trabalhar os demais municípios, mas nós damos prioridade, é permitido que a sede da capital presida e tenha essa precedência. Quando eu falo de bandeiras, nós vamos receber a ordem alfabética dos estados de criação, como acabamos de falar. E o hino é algo também que se considera algo de muito importante. Você vê, por exemplo, numa cerimônia de entrega de títulos ou numa cerimônia de premiação, você vê que o hino é executado. Nas cerimônias oficiais, o hino é executado. Quando existem autoridades de outros países, os hinos são executados. Então, por questões de precedência, o hino brasileiro cede a um hino internacional quando o evento acontece. Isso é uma questão de elegância. Então, hino nacional, seguido do hino estadual, seguido do hino municipal, e aí nós vamos ter os hinos pátrios. O hino da independência, o hino da bandeira, e também nós vamos ter os demais hinos, como por exemplo o hino da Marinha, o hino do Exército. Aqui nós apresentamos para vocês os nossos símbolos nacionais. Eles estão presentes no nosso dia a dia, na frente dos órgãos públicos, eles estão presentes nos documentos oficiais. Então nós não vamos jamais esquecer que vamos nos deparar em eventos oficiais com esses 4 símbolos nacionais. Nós temos o escudo, nós temos o hino nacional, nós temos a bandeira e nós temos o selo. Todos os diplomas oficiais trazem o selo nacional, bem como os documentos oficiais. E a bandeira existem regras próprias de hasteá-la, de arreá-la,
em situações fúnebres. Nós temos regras até no momento em que a bandeira estiver com problemas, rasgada, deteriorada, como fazer? A bandeira é tão especial que ela não pode ser largada. Tem todo um ritual para se incinerar essa bandeira. Dos símbolos nacionais, nós temos a bandeira, como nós já falamos, e é o órgão que nós vamos dar maior relevância, principalmente porque nas cerimônias ela vai estar presente com as demais. Nós temos que ver o seguinte, a bandeira nacional sempre vai estar próximo do centro ou no centro, vai depender da posição que nós vamos colocar. A bandeira com outra bandeira, a bandeira mais duas bandeiras, a bandeira mais quatro bandeiras, e nós vamos seguir na ordem da direita, a ordem da esquerda, mas de uma forma que ela fique próxima ao centro. Aqui nós temos exemplo com 2 formações, com 3 formações, com 4 formações. Por exemplo, no primeiro momento nós temos a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado de São Paulo. Perceba que a bandeira do Brasil fica à direita. No momento seguinte nós temos a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo e uma outra bandeira, que é a bandeira do município, da cidade de São Paulo. Olha a ordem como vai se desenvolvendo. 3 bandeiras, 4 bandeiras, 5 bandeiras, e assim segue esse mesmo ritual numa composição de mesa, onde eu vou ter quem é convidado e as pessoas seguintes virão, primeiro à direita, depois à esquerda, e vai se alternando. Presidente, segunda maior autoridade, anfitrião, terceira maior autoridade, e alguns detalhes. Por exemplo, evita-se que mulher fique na ponta das mesas. Se a última cadeira que está vazia vai ser ocupada por uma mulher, é de bom tom que o cavalheiro que está na penúltima cadeira ceda lugar para ela. Então, nas composições de mesa, nós vamos ter mesas pares e mesas ímpares. E essas mesas, elas têm todo um rigor para que obedeça esse protocolo, para que não falte cadeira, para que autoridades não fiquem em situações confortáveis. E também nós aconselhamos que não se coloque mesas com muitas cadeiras, 7 pessoas, 8 pessoas, 9 pessoas, 5 pessoas. Eu já tive a oportunidade de ver e de trabalhar em eventos onde se tinha 15 pessoas numa mesa. Fica difícil até para encontrar uma mesa dessa natureza. E aí a gente encontra outras modalidades para que a gente possa trabalhar, que chama-se capela. Então, o nosso trabalho é organizar, é planejar, é conhecer. O nosso trabalho é fazer com que o evento aconteça da melhor forma possível. E eu chamo cada um de vocês, leiam o decreto. Conheça as normas que regulam como a nossa bandeira é trabalhada. Vocês vão se encantar por isso. Conheça as regras, como eu vou conduzir uma cerimônia onde eu vou ter autoridades de níveis diferentes. Quer seja dentro de um município, quer seja dentro do Estado. Atividades que envolvam o maior número possível de participação. Onde eu tenho autoridades religiosas, autoridades judiciárias, autoridades legislativas, autoridades executivas, vocês vão perceber como isso é interessante. E para isso, nós temos o que nós chamamos de cerimonial público, onde o cerimonial público vai trabalhar todo esse rigor. Alerto ainda, cada Assembleia Legislativa, cada universidade tem o seu ritual do cerimonial. Cada uma dessas instituições, ela elabora o seu manual para que siga todo o rigor. E a partir daí, eu convido a vocês a fazerem parte desse universo do cerimonialista. Bons estudos e espero vocês na próxima aula.